Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje, nesse momento, damos início à nossa quarta aula, certo? Sobre liderança, hoje especificamente sobre teorias de liderança, uma continuação da aula anterior. Nossa agenda, como eu mencionei brevemente anteriormente, a gente vai fazer uma breve recapitulação do que trabalhamos na nossa última aula, e a gente vai dar continuidade ao que começamos a trabalhar na última semana, principalmente a abordagem comportamental, que nós já vimos a primeira teoria, e a abordagem situacional contingencial, certo? Quando a gente remete ao conceito de liderança, né, a gente consegue ter diferentes vertentes, digamos assim, que disponibilizam uma definição para essa conceituação. E, além disso, como a liderança ela acontece de maneiras diferentes dentro de um mesmo sistema produtivo. Então, diante dessa abrangência, né, e buscando entender como funcionava o comportamento do líder no que tange aos liderados e a eficácia dos resultados, que surgiram ao longo dos anos os estudos relacionados à liderança, né, as chamadas teorias de liderança. Então, tradicionalmente, são três as consideradas teorias clássicas, que são a teoria dos traços, certo? A abordagem comportamental e a abordagem situacional. Então, quando a gente falou em teorias de liderança, de imediato a gente remete a essas três. Posterior a essas três, e diante das transformações que aconteceram nos sistemas produtivos e na evolução que aconteceram nos estudos, principalmente na área de psicologia, foram identificando outros tipos de liderança, né? Algumas ramificações dessas abordagens consideradas as tradicionais, que são a abordagem carismática, a transformacional, a transacional, que a gente também vai ver posteriormente, certo? Uma breve, isso aqui a gente trabalhou na nossa última aula, do ponto de vista histórico, no que tange as abordagens clássicas, a teoria dos traços, ela migrou ali no início do século XX até meados da década de 1950, né? Mais precisamente até 1948. A abordagem comportamental entre 50 e 70, e a teoria situacional ou contingencial a partir de 60 até 1980, né? E as novas abordagens começaram a surgir ali em meados da década de 80. Primeiro, uma breve recapitulação do que trata a teoria dos traços, né? Essa teoria ela é considerada, pessoal, a primeira abordagem clássica. E ela dizia o seguinte: para o indivíduo ser líder, ou ele só é líder em função das características que ele carrega, certo? E essas características que ele carrega, elas não são construídas. São características que eles trazem consigo, inerentes a ele. Então é por isso, pessoal, que a liderança, para essa teoria, é algo nato, né? É algo inerente ao indivíduo. E são aquelas características que os diferenciam dos demais. E ao se diferenciar dos demais, é que eles conseguem exercer um processo de liderança. Então, remetendo novamente, não é um processo de construção. É algo que já nasce com o indivíduo, certo? Então, ao longo dos anos, foram identificadas diferentes características ou traços dentro da personalidade dos indivíduos que indicaram uma associação direta, uma relação direta, né, com a liderança. Então, autoconfiança, ambição, inteligência, carisma, integridade, motivação para o poder social. Certo? Só que aí, foi uma pergunta que eu até fiz na nossa última aula, será que as características que o indivíduo possui, essas características garantem que um processo de liderança vai ser eficaz? Só em ele possuir aquelas características. Então, remetendo a um exemplo da última aula, dentro do nosso ambiente de trabalho, tem um indivíduo que é muito íntegro, que conhece muito do processo, que tem empatia. Será que essas características que ele possui fazem com que, uma vez alçado ao cargo de líder, ele vai ter sucesso? Certo? Então, a literatura foi analisando o comportamento dos líderes, identificou que essa teoria dos traços, ela recebia algumas críticas. Por que ela recebia algumas críticas? Porque essas características que são inatas, que são inerentes ao indivíduo, elas não podem ser consideradas sinônimos de sucesso. Por quê? Indivíduos com as características X
eles podem ser bem-sucedidos na condução de uma equipe, como indivíduos com as características Y podem ser bem-sucedidos diante das mesmas condições ou não, certo? Então, o que é que foi identificado aqui? Que diferentes líderes com diferentes traços de personalidade, eles poderiam sim ser bem-sucedidos dentro do mesmo contexto, certo? O que é que foi observado também? Que esses traços, essas características, elas tendem a aumentar uma possibilidade de que a liderança aconteça, mas ela não é uma garantia de sucesso. Eu ter determinadas características dentro do meu ambiente de trabalho predispõe, certo? Digamos assim, dá indícios de que eu posso ser um bom líder, certo? E isso não é mentira. Porém, essas características que eu possuo, que vocês possuem, elas não são, sob a ótica dessa teoria, suficientes para garantir que um processo de liderança vai acontecer da maneira correta, certo? Então foi justamente por isso que essa teoria ela começou a entrar em declínio ali a partir da década de 1950, né? Porque ela passou a ser entendida como importante para identificar o surgimento da liderança, certo? Mas para não definir, ou não garantir, ou não certificar de que a eficácia na condução daqueles liderados, ela aconteceria da maneira correta, da maneira adequada, certo? Para quem não veio, principalmente na última aula, essa breve recapitulação deu para pegar o conteúdo central, o foco central da teoria dos traços? Me dê esse retorno aí, por favor. Pode ser um okzinho no chat que já me ajuda. Beleza, Wesley. Certo? Obrigado, Nicole. Obrigado, Fran. Então, diante dessas críticas que surgiram, certo? A teoria dos traços, mudou-se a vertente de estudo. Ou seja, buscou-se analisar, a partir da década de 50, o comportamento dos indivíduos, certo? Aí a gente adentrou na abordagem comportamental, em que o foco era saber o quê? Primeiro, o que o líder faz, certo? Como ele faz e por que ele faz. E a partir disso, respondendo essas três perguntas, consegui identificar os comportamentos que eram responsáveis pelo aumento da eficácia na condução dos liderados. Ou seja, da teoria dos traços, que foi a primeira abordagem, que o foco era único e exclusivamente nas características, certo? Restringia o processo de eficácia da liderança, as características do indivíduo, a gente teve uma transformação, certo? A gente precisa entender agora, nesse momento, quais são os comportamentos que fazem com que uma liderança ela aconteça da melhor maneira possível, certo? Então, entre essas teorias, a gente viu primeiro a de Wycliffe e Lippitt, em 1960, certo? Que é considerada dentro da abordagem comportamental, a teoria clássica, digamos assim, a mais conhecida, em que ele subdividiu a liderança em três tipos, certo? O líder autocrático, que é aquele indivíduo que buscava controlar todas as variáveis, digamos assim, centralizar todas as decisões dentro de uma equipe, dentro de uma gerência, dentro de uma organização, certo? Que não permitiam que os colaboradores apresentassem, digamos assim, a sua opinião para tentar otimizar um processo. Então, era um estilo de liderança altamente centralizado, em que o mecanismo de comunicação era sempre verticalizado, ou seja, de cima para baixo. O líder sempre ordenava, sempre passava a ordem e os indivíduos precisavam cumprir, precisavam executar, sem ter a possibilidade de participar. Esse era um estilo de liderança. O segundo estilo, o líder democrático, né? Então, quando a gente fala em democracia, é aquele líder que permite a participação de todos, né? Que os colaboradores eles têm condição de auxiliar no processo, de promover a otimização daquele processo.
Nesse momento, a gente já tem uma mudança na forma como a comunicação acontecia dentro do ambiente organizacional. O que antes era uma comunicação verticalizada, de cima para baixo, ela passou também a ser horizontalizada, ou seja, os colaboradores, dentro de um nível hierárquico, eles dialogavam entre si, e a partir do diálogo entre eles, eles tinham a capacidade de de externalizar esse conhecimento, uma proposição de melhoria, uma otimização do processo, para essa liderança que permitia essa participação. E o terceiro estilo que foi identificado com base nesse estudo dos comportamentos foi a liderança liberal, certo? Também chamada no francês, eu não sei falar francês, mas laissez-faire, certo? Então, esse estilo de liderança liberal é um estilo de liderança onde aquele líder ele não exercia, digamos assim, nenhuma, digamos assim, incidência naquele grupo. O grupo de trabalho, os liderados, eles possuíam autonomia suficiente para tocar todo o processo, certo? Em que a manifestação desse líder era apenas para compreender como anda o processo, sanar uma eventual dúvida se acontecesse, mas essa equipe ela era perfeitamente autônoma, ela desenvolvia os processos da forma como a equipe e os seus colaboradores achassem adequado para atingir os objetivos. Aqui, pessoal, o foco é atingir o objetivo. A forma como a equipe de profissionais autônomos, certo? Que tinham a capacidade de tomar decisões, mudar as estratégias, sem precisar uma consulta ou perguntar a alguém, certo? Eles precisavam entregar os objetivos, as metas estabelecidas para aquela equipe, certo? Dentro dessa primeira abordagem, que é considerada clássica, surgiu também outras duas abordagens, né? A primeira delas orientada para as pessoas, em que se assemelha muito a um estilo de liderança autocrático, certo? Em que se busca ter um controle sobre os indivíduos, sobre a gestão das pessoas dentro do ambiente organizacional, um estilo de liderança altamente centralizado, certo? E orientado para a produção, em que o foco é, vamos atingir os objetivos, certo? Só que para atingir esses objetivos, a gente precisa da colaboração, da participação de todos. Então é um estilo de liderança que puxa mais para o estilo democrático, certo? Adentrando nos aspectos da liderança liberal. E isso aqui foi onde nós paramos na nossa última aula, certo? Principalmente essa diferenciação entre esses três estilos de liderança é importante que fique claro, certo? O líder autocrático, o democrático e o liberal. Principalmente para quem faltou na última aula, né? Essa diferenciação para vocês ficou clara, pessoal? Me dê esse retorno aí, pode ser pelo chat também, por áudio, como acharem melhor. Ficou sim, ficou claro. Obrigado, Juliette. Obrigado, Nicole. Certo? Qualquer dúvida, vocês interrompam aí, que aí a gente explica novamente para que fique claro para todo mundo, tá certo? Só caminhando aqui. E aí, pessoal, a gente chega na abordagem de Likert, certo? Ainda dentro dessa abordagem comportamental. Lembrando que quando a gente remete à abordagem comportamental, a ideia era entender o comportamento da liderança para entender como isso influenciava no processo de condução dos liderados, certo? E foi a partir desse entendimento que essas teorias surgiram. A primeira, a principal delas, certo? Subdividido lá em autocrático, democrático e liberal. A partir dela, orientado para as pessoas, orientado para a produção ou para o serviço, certo? E a gente chega nessa abordagem de Likert, né? Que ele subdividiu os estilos de liderança, digamos assim, em 4 níveis, certo? Autoritário explorador, autoritário benevolente, consultivo, democrático, participativo. Quando a gente vê autoritário, consultivo, democrático, a gente já começa a ter uma noção básica do que tratam esses termos, porque anteriormente a gente conheceu a primeira teoria dentro da abordagem comportamental, né? Então a gente já consegue ter essa leitura. Mas vamos tentar entender a diferença que existe entre todos esses 4 estilos de liderança segundo o Likert, certo? Primeiro deles, líder autoritário explorador. Quando a gente pensa no líder autoritário explorador, quando a gente remete ao conceito de autoritário no que tange a liderança, a gente já sabe que é um estilo altamente centralizado, certo? Que ele toma todas as decisões
não permite que os colaboradores contribuam, mas a gente adentra no líder autoritário ainda explorador, ou seja, que ele busca sugar daqueles colaboradores o máximo possível, certo? Sem se preocupar nas condições, muitas vezes nas condições de trabalho, muitas vezes na forma como aquele indivíduo se sente dentro do ambiente laboral, em que as relações interpessoais elas não são importantes, certo? Então esse líder autoritário explorador, ele tem um estilo de liderança forte. Então, quando a gente fala em estilo de liderança forte, centrado principalmente na imposição hierárquica do cargo, ou seja, ele só exerce esse estilo de liderança primeiro em função da posição que ele ocupa, certo? E como eu mencionei anteriormente, com decisões centralizadas, com essa comunicação verticalizada, certo? Descendente, de cima para baixo sempre, que gera pouca confiança nos subordinados, principalmente porque existe um sistema de terrorismo laboral. O que é o sistema de terrorismo laboral? Se você, meu colaborador, não fizer o que deveria ter feito, você vai sofrer uma punição, certo? Por exemplo. Então, isso gerava nos colaboradores, primeiro, medo, né? Lá vem fulaninho, certo? Isso gerava pouca confiança, porque a gente não via aquele indivíduo, aquele líder, como alguém pertencente à equipe, mas como alguém que manda na equipe. Então, essa relação de confiança com os subordinados, ela não existia, certo? Então, vamos tentar distinguir mais algumas coisas que são importantes nesse estilo de liderança. Primeiro ponto, o processo decisório. Então, sempre quando a gente tem um estilo de liderança autoritário, o processo de decisão ele é centralizado, ele concentra nesse indivíduo ou nesse grupo de pessoas que tem essa tomada de decisão, certo? E se surge um problema? Se surge um problema dentro do ambiente operacional, um colaborador ele não tem autonomia para resolver, ele precisa levar essa situação, essa problemática para o seu líder, para a sua gerência, para que isso, digamos assim, seja resolvido, porque esse colaborador ele não tem essa autonomia. Como é essa comunicação? Quando a organização tem um estilo de liderança, ou o líder possui um estilo de liderança que busca esse mecanismo de exploração, não acontecem, digamos assim, um sistema de comunicação fluido. Ou seja, muitas vezes o colaborador não sabe nem o que um companheiro de outro setor faz. Ele fica totalmente alienado, ele só sabe aquilo que ele foi contratado para fazer. Então, esse estilo de liderança, ele predominou principalmente nos primeiros momentos ali da Revolução Industrial, né, em que existia uma exploração muito grande, as jornadas de trabalho elas eram muito extensas e extraíam muito, digamos assim, daqueles colaboradores, remetendo a um processo que a gente chama de exploração laboral, né? Então esses líderes, os gerentes, extraíam tanto dos colaboradores que adentravam no campo de uma exploração, certo? Então essas comunicações normalmente são ordem e raramente são orientações ou instruções, certo? Relacionamento interpessoal, então entre os colaboradores era importante ter essa relação. Nesse estilo de liderança, não. Esse relacionamento que existia entre os colaboradores, ele não era incentivado, certo? Por quê? Porque isso era visto como prejudicial para o ambiente operacional. Porque a gente, nesse estilo de liderança, principalmente, quando a gente remete ao início do século XX, que é aquele sistema produtivo de produção em larga escala, né, em que os colaboradores exerciam trabalho muito repetitivos e tinham movimentos devidamente, digamos assim, estudados para que eles precisavam cumprir para atingir as metas, certo? Então, se aquele colaborador ele tinha uma amizade, ele conversava com outro colaborador, aquilo fazia com que ele perdesse o foco da sua atividade principal. E ao perder o foco da atividade principal, ele tinha uma queda de eficiência. E essa queda de eficiência é tudo que esse sistema, à época, né, principalmente ali no início do século XX, como uma das características que migrou no pós-evolução industrial, ele buscava ser evitado. Né? Tudo que causasse uma queda de eficiência, ele buscava ser evitado. E essas relações interpessoais, à época, né, principalmente ali no início desse século, era visto como um problema, né, que atrasava o sistema produtivo. E, pessoal, o sistema de recompensas e punições. Né? Então, era comum a existência de medidas disciplinares, ou seja, se um colaborador não cumpriu, não fez nada,
não fez determinada situação que era especificado, tinha uma medida disciplinar, um corte do salário, não como, por exemplo, o colaborador faltou, e se ele faltou, ele não tem direito ao valor monetário diário que ele deveria receber. Mas, por exemplo, ele ocasionou uma perda no sistema produtivo, que é absolutamente normal que acontece, né? Só se acontecesse isso, ele poderia ser submetido a um sistema de punição, por exemplo. Então, vocês imaginam o quanto era tenso o sistema produtivo, né? O quanto os colaboradores, à época, eles tinham medo da liderança. Líder autoritário explorador. Tranquilo essa primeira perspectiva de liderança, segundo Likert? Já deram um retorno aqui, então vamos caminhando, certo? O segundo estilo classificado por Likert, pessoal, é o líder autoritário benevolente. Ou seja, existe uma mudança na perspectiva do estilo de liderança, certo? Ele deixa de ser explorador no que tange o estilo autoritário e passa a ser benevolente. É outro estilo de liderança. Então, quais são as características semelhantes? Primeiro, um estilo de liderança forte, porque é centralizado na imposição hierárquica que existe, certo? No cargo, na atribuição que os indivíduos possuem. As decisões, como todo líder autoritário ou toda estrutura autoritária existe, ela é centralizada, certo? Só que a gente tem uma pequena mudança nesse estilo de liderança. Primeiro, ele delega e ouve os subordinados. Ou seja, ele é um pouco mais aberto, né? Por mais que todas as decisões sejam centralizadas, tudo passe por ele exerça aquela imposição hierárquica, ele já consegue ter uma relação melhor com seus colaboradores, porque ele permite, certo, que os colaboradores falem, porque ele está disposto, certo, a entender o que aquele colaborador quer dizer, seja para a otimização do processo, por exemplo. Então aqui, pessoal, a gente já vê como essa liderança ela já começa a transformar a perspectiva do líder, como era principalmente no pós-revolução industrial, certo? E como ela foi se transformando para a gente chegar no que a gente tem nos dias atuais, certo? Na forma como as equipes são conduzidas atualmente. Então aqui ele já começa a ter uma relação mais próxima com esses colaboradores. E ao invés de ser apenas um sistema punitivo, certo? Com medidas disciplinares, digamos assim, começam a surgir os incentivos e as recompensas. Ou seja, se você bater a meta, ultrapassar a meta, você vai ter uma recompensa monetária, certo? Então, principalmente nesse período, as principais recompensas elas eram de caráter monetário. Então, se o colaborador ele consegue algo, digamos assim, que foi estabelecido para além do que é o padrão, então você vai ter uma recompensa, você vai ter um incentivo monetário porque você atingiu isso. E aí a gente relaciona com a motivação, né? Que nesse período aqui, principalmente para esse estilo de liderança, pós-revolução industrial ali, principalmente com o sistema taylorista, né? Que focava a motivação nos aspectos financeiros, a gente vê, entende a transformação que existiu. Se antes eram medidas punitivas no regime explorador, certo? Com carga horária de trabalho elevada, a gente já vê uma mudança no incentivo. Eu vou deixar de punir, agora eu passo a recompensar você pelos objetivos que são atingidos, certo? Então, mais uma vez, o processo decisório, ele continua sendo centralizado, certo? Permite uma pequena delegação das decisões de caráter rotineiro e repetitivo. Então, a gente lembra que anteriormente, no estilo de liderança explorador, todo problema que surgisse precisaria ser, digamos assim, levado para a alta gerência, né, para o líder máximo daquela equipe ou daquela organização. Aqui já começa a ter, que a gente fala, de repassar atribuições, certo? De repassar responsabilidades. E a partir do momento que existe essa delegação de funções, de responsabilidade, o processo decisório, ele começa, mesmo que de uma maneira muito, digamos assim, muito delicada, ele começa a ser um pouco menos centralizado, né? Começa a ser descentralizado.
O sistema de comunicação, ele ainda continua sendo verticalizado, certo? Só que, a partir do momento que esse líder ele começa a ouvir um pouco mais os colaboradores, certo? Esse canal de comunicação, além de ser verticalizado, ele começa a ser um pouco mais horizontalizado, certo? Porque ele permite também que começam a surgir os relacionamentos, certo? Então é possível que eu converse com um colega, com uma colega, dentro do meu ambiente de trabalho. Então, o que a gente vê hoje nos ambientes produtivos, em que se busca a integração de uma equipe, certo? Que é extremamente importante para o desenrolar do sistema produtivo e para atingir as metas, principalmente nesse estilo de liderança aqui, ele começou a mostrar isso, né? Primeiro a tolerar. Então, opa, esse relacionamento interpessoal não traz, digamos assim, problemas para o meu processo, certo? Eu olho ainda com desconfiança, mas eu consigo tolerar esses relacionamentos interpessoais, certo? Então aqui começam a surgir, pessoal, as recompensas materiais e salariais. São mais frequentes. Para a gente remeter isso, a gente remete principalmente ao sistema taylorista, né? Em que a motivação ela era enfatizada nesse aspecto monetário. Né? Se você bate a meta, você pode ter. Se você ultrapassa uma meta, por exemplo, a meta padrão, a organização estipula um outro nível que deve ser atingido além do padrão que normalmente acontece. Se você atingir aquilo, você vai ter uma recompensa. Então, a relação com os colaboradores ela começou a mudar. Mas o que a gente precisa entender de diferença, principalmente, entre esses dois estilos, o líder autoritário, explorador, segundo o Likert, e o líder autoritário benevolente, é que o líder benevolente, autoritário benevolente, destaco bem isso, certo? Ele começa a ouvir um pouco mais esses colaboradores, começa a se aproximar desses colaboradores, começa a ter uma relação com esses indivíduos, certo? Começa a utilizar incentivos para que eles se motivem, certo? Para que eles alcancem os resultados. E principalmente, né? Permite, mesmo que pouco a pouco, que os relacionamentos, que as relações entre os indivíduos, elas aconteçam, né, dentro da organização. Líder autoritário benevolente, tranquilo para vocês? E principalmente, ficou clara a diferenciação para o líder autoritário explorador? Esses dois estilos estipulados por Likert. Nicole deu retorno. Sim, professor. Muito está tranquilo. Beleza, Leandro. Então vamos caminhando, né? E aí, pessoal, a gente chega no terceiro estilo de liderança proposto por Likert, que é o líder consultivo, né? Então aqui a gente tem um estilo de liderança um pouco mais equilibrado, certo? Como assim um pouco mais equilibrado? Não é aquele indivíduo que centraliza todas as decisões, que permite que os indivíduos participem, né? Digamos assim, do processo de tomada de decisão, certo? Busca envolver toda a equipe, ouve os subordinados antes de tomar essas decisões. Ou seja, aquele líder que permite uma participação maior, certo? Que permite que esses colaboradores, eles, de fato, contribuam com esse processo. Então, a gente sai daquele líder explorador, em que não podia nada, em que existiam medidas disciplinares, inclusive, no regime de exploração. A gente entra no líder autoritário benevolente, que começa a dar a possibilidade desses colaboradores participarem, e a gente chega no líder consultivo, né? Que é aquele que ouve aqueles colaboradores, que envolve a equipe, certo? Que permite essa participação. Então, o processo decisório. As decisões específicas são delegadas aos níveis hierárquicos, diversos níveis hierárquicos, certo? Então, por exemplo, se a gente tem diferentes equipes, se a gente tem diferentes departamentos, então vamos pegar essa decisão que antes estava concentrada na alta gerência ou em indivíduo específico e vamos repartir, certo? Vamos delegar essas responsabilidades, vamos fazer com que todos esses níveis eles agreguem ao processo, certo? Então, esse sistema de comunicação, ele é verticalizado, e
consolida o que a gente começa a chamar, né, de sistema de comunicação horizontalizado, né, que dentro de um mesmo nível hierárquico, o processo de comunicação ele acontece, certo? E é aí que passam a surgir também os sistemas internos de comunicação. Ou seja, a partir do momento que esse fluxo informacional ele começa a caminhar dentro da organização, né, esse fluxo informacional permite que o processo de tomada de decisão ele seja feito de uma maneira mais rápida, certo? Mais eficiente. Sendo feito de uma maneira mais rápida, e principalmente a partir do momento em que existe o processo de decisão descentralizado, isso faz com que a organização tenha a tomada de decisão mais rápida em todos os níveis. E, consequentemente, faz com que o sistema, a empresa como um todo, as indústrias de uma maneira geral, no que tange a estrutura holística dela, cresça, certo? Ganhe com essa descentralização e principalmente com esse fluxo informacional que surge de uma maneira, que acontece de uma maneira mais eficiente, certo? Relacionamento interpessoal. Então, esse estilo de liderança, de líder consultivo, ele facilita essa organização informal. Ou seja, eles começam a ver que quando a minha equipe ela está integrada, ela está trabalhando de uma maneira conjunta, isso faz com que um colaborador muitas vezes trabalhe para o outro, ou não comprometa o processo do outro, e, consequentemente, essas transformações que existem impactam no resultado que é gerado por determinado departamento ou por determinada equipe. Então, essa integração da equipe, certo? De ter um relacionamento, de buscar promover essa integração, que antes era vista como um problema dentro da organização, ou dentro daquele estilo de liderança, né? Principalmente o explorador, um pouco mais no benevolente, agora era visto como um papel importante para o caminhar daquele departamento, daquele setor, daquela equipe, certo? E as recompensas aqui, destaque para recompensas materiais e simbólicas. Então, quando a gente vê, além do aspecto monetário, começa a surgir o funcionário do mês, o que mais se destacou, o prêmio destaque. Então, esses aspectos, né, nesse estilo de liderança que norteiam, faz com que esses indivíduos, esse líder que envolve a equipe, ele se aproxime desses colaboradores, certo? Cria uma relação mais próxima, além de impactar no processo de motivação. Então, quando esse estilo de liderança ele muda por todas essas variáveis que eu mencionei agora há pouco para vocês, as equipes de trabalho elas ganham uma nova, digamos assim, roupagem, né? Em que os objetivos eles conseguem ser atingidos não só pela motivação no que tange o aspecto financeiro, por medidas punitivas, como era antigamente, ou com aquele estilo de liderança. Não existem outras formas de a gente atingir os resultados integrando a equipe, digamos assim, motivando o colaborador a partir de um prêmio de destaque que ele ganhe, promovendo a motivação do colaborador a partir de um curso de capacitação, certo? Então, esse líder ele acaba possibilitando que esses indivíduos eles participem cada vez mais do processo de decisão dentro das organizações. E antes de perguntar se vocês entenderam, a gente vê aqui o quarto estilo de liderança estipulado por Likert, né? É um estilo de liderança equilibrado, decisões descentralizadas, ouve os subordinados antes da tomada de decisão. Tudo isso se assemelha ao líder consultivo, né? E qual é a diferença? Envolvimento total da equipe na tomada de decisão. Então, se antes era um processo em que todos poderiam participar, quem quisesse expor, externalizar o seu pensamento para otimizar o processo, o líder escutava. Agora, nesse líder participativo, toda a equipe, certo? Ela precisa participar, ela precisa contribuir, ela precisa estar engajada, envolvida dentro daquele processo. Isso dentro desse estilo de liderança, certo? Então, o processo decisório, o consenso é a principal característica, ou seja, a decisão não é tomada pelo líder a partir de ouvir os colaboradores, certo? Como era digamos assim, no sistema, no estilo de liderança consultivo. Agora não, a equipe se reúne, a equipe engajada, certo?
com esses colaboradores, busca chegar a um consenso quanto ao processo de tomada de decisão, certo? O todo é mais importante do que a decisão única de um indivíduo, certo? Então, as decisões são delegadas aos níveis inferiores, certo? Sistema de comunicação. Informação flui em todos os sentidos, similar ao que já era no sistema consultivo, certo? Mas aqui existe uma consolidação e ampliação desse fluxo informacional, já que todos precisam participar e o consenso ele precisa predominar para a tomada de decisão, certo? Então essa informação ela precisa chegar muitas vezes de maneira instantânea para todos aqueles indivíduos que vão de alguma maneira influenciar nesse processo de tomada de decisão, certo? Relacionamento interpessoal, envolvimento grupal intenso, gerando confiança mútua e trabalho em equipe. Então aqui a gente já tem uma consolidação, né, do que foi visto, do que começou a surgir no estilo de liderança consultivo, em que essa equipe ela precisa estar integrada. Se o consenso é a marca principal desse estilo de liderança, desses líderes, com relação aos seus liderados, o envolvimento desses indivíduos ele precisa acontecer, certo? Eles precisam estar integrados. Se em algum momento dessa cadeia, dessa relação entre os indivíduos, ele se quebra, isso pode influenciar no desempenho daquela equipe, daquele grupo. Porque esse estilo de liderança ele é alicerçado nesse consenso, né, nessa capacidade de participação de todos. E o sistema de recompensas aqui, ênfase nas recompensas simbólicas e sociais, embora ainda existem as salariais e as materiais, que muito se assemelha ao líder consultivo. Pergunta, com relação ao líder consultivo e o líder participativo, vocês conseguiram captar a ideia principal, entender a diferenciação? Me dê esse retorno aí, por favor. Tranquilo, pessoal, para todo mundo? Professor, para mim, tranquilo. Beleza, Leandro. Obrigado, Laurilene. Então vamos caminhando aqui, certo? Então, pessoal, dentro desses 4 estilos de liderança reportados por Likert, certo? Alguns pontos, digamos assim, a gente consegue extrair. Primeiro deles, quanto mais próxima do sistema 1, tanto mais tradicional, fechada, burocratizada, impessoal e autocrática é a administração. Ou seja, se você utiliza, ou se a organização utiliza um estilo de liderança como esse, certo? Não existe, digamos assim, democracia. A gente vê aqui até dentro dessa escala, né? E o processo de otimização dentro dessas organizações, o processo de gestão, ele tende a ser comprometido. Obviamente que às vezes a gente pergunta, professor, será que nos dias atuais existe um estilo de liderança como esse? Certo? Um sistema explorador, então, que remete a esse estilo lá do início do século XIX, final do século XVIII. Será que nos dias atuais tem? Então, obviamente, pessoal, tem algumas situações que são extraordinárias nesse sistema de exploração, até porque a gente tem uma legislação trabalhista, mas eu sou da região Nordeste, certo? Eu sou da Paraíba, minha esposa é de Pernambuco, então entre as duas regiões tem uma plantação extensa de cana-de-açúcar e usinas de cana-de-açúcar, certo? Um sistema produtivo que é muito forte naquela região ali da zona da mata. E há um tempo atrás, após uma denúncia ao Ministério do Trabalho, né, foi identificado um sistema de regime de exploração, certo? Em que os indivíduos eles eram submetidos a cargas horárias extensas, com salários baixíssimos, sem condições de trabalho adequadas, certo? Então, obviamente que esse estilo de um sistema autoritário explorador, que a gente remete na exploração, a carga horária extensa, remete muitas vezes até, inclusive, a um trabalho quase que escravo, digamos assim, aos olhos vistos, assim, não é muito evidente. Mas a gente ainda consegue identificar algumas situações pontuais que isso acontece.
certo? Outro ponto, quanto mais próximo do sistema 4, tanto mais aberta, orgânica e participativa e democrática a organização. Ou seja, quando as organizações elas tendem a utilizar um sistema em que a liderança ela é democrática, certo? Não só nas equipes de maneira individual, mas na gerência principal, certo? Na gestão principal, isso faz com que esse crescimento da organização ele tende a ser maior. Por quê? É só pensar no seguinte: se a gente tem um sistema de trabalho, em que a gente não escuta o colaborador, certo? A gente não consegue saber os problemas que existem dentro daquele sistema de trabalho, certo? Dentro daquela linha produtiva. Então, a partir do momento que a gente permite que esse colaborador participe, ele, além de trazer os problemas, muitas vezes eles já trazem a solução. E quando esses colaboradores eles trazem a solução, é aí que a organização ela tem um ganho na eficiência daquele processo, que impacta na eficácia, que impacta nos indicadores de uma equipe de trabalho, que impacta no quantitativo financeiro, certo? Então, quanto mais próximo do sistema 4 aqui democrático, tende a ser mais aberta, orgânica e participativa as organizações, certo? Então, o ideal é que as empresas procurem passar dos sistemas 1 e 2, desse sistema mais autoritário, né, para os sistemas 3 e 4, principalmente pelo que a gente fala do clima organizacional, certo? Quando existe um sistema que é muito, digamos assim, alicerçado nas características de um sistema autoritário, isso tende a criar entre o líder e a equipe de trabalho uma barreira, certo? Ou pequenas barreiras. E isso acaba impactando ao longo do processo, porque não existe esse sistema, essa relação de confiança, nem de participação. Então, o ideal é que exista, dentro das organizações, um sistema que permita, pelo menos, escutar os colaboradores, que eles falem, certo? Porque, além de otimizar o processo, permitem e possibilitam que eles se sintam valorizados dentro da organização, se sintam envolvidos dentro do processo, além de eliminar as barreiras existentes. Certo, pessoal? E aqui a gente finaliza a abordagem comportamental, as teorias inerentes à abordagem comportamental. Então, o que é que a gente precisa gravar com relação à abordagem comportamental? Né? Principalmente que o foco, certo, desses estudos, quando comparado à teoria dos traços, que o foco era a liderança só acontece em função das características dos indivíduos, que ele já nasce com elas. Agora não, o foco dos estudos passou a ser o comportamento, certo? Então surgiu a primeira teoria clássica, né, do líder autocrático, democrático e liberal, que é quando a gente remete à abordagem comportamental, essa tende a ser a mais utilizada. A que foi desenvolvida ainda na década de 40, lá nos Estados Unidos, orientada para as pessoas e orientadas para a produção, para o processo, certo? Que é alicerçada nessa conceituação de autocrático, democrático e liberal, certo? E veio essa teoria de Likert, né, que apresentou essas 4 vertentes, do líder autoritário explorador, benevolente, consultivo e democrático. E assim a gente fecha a segunda abordagem, que é considerada a abordagem clássica, que é a abordagem comportamental. Antes de adentrar na situacional ou a contingencial, certo? Eu queria saber se ficou claro para vocês o que é a abordagem comportamental e, principalmente, a diferença da abordagem comportamental com relação à teoria dos traços, né? Porque o importante é que a gente consiga entender a diferenciação que existe entre essas 3 teorias. Então, vocês me dando o ok aí, eu já consigo avançar para a teoria contingencial ou situacional. Fran deu retorno. Preciso de um feedback maior agora, pessoal. Beleza, Juliette. Obrigado, Leandro. Então, vamos caminhando, certo? Perfeito, Laurilene. A gente viu a teoria dos traços, certo? Que é voltado, como eu mencionei agora há pouco, a liderança está relacionada às características que o indivíduo possui, que ele já nasce com ela, que não existe uma construção da liderança, certo? A gente viu que essa teoria ela sofreu críticas, porque características elas não são
possuir as características, elas não garantem que a liderança ela será eficaz. Ela apenas predispõe, digamos assim, dá um indício de que a liderança ela pode acontecer. Foi aí que surgiu a abordagem comportamental para tentar entender os estilos de liderança, certo? E como eles impactavam na eficácia das equipes. Então, autocrático, democrático, liberal. Certo? E aí a gente chega, pessoal, na abordagem situacional ou contingencial, que para muitos autores, muitos pesquisadores, eles consideram que é a que consegue, digamos assim, explicar o fenômeno da liderança dentro dos ambientes produtivos, dentro dos sistemas produtivos. Obviamente que uma teoria não vai explicar todos os fenômenos de liderança, mas é a que tende a explicar o que explica melhor os fenômenos de liderança dentro das organizações, certo? Então, o que é que as abordagens situacionais ou contingenciais elas pressupõem? Primeiro, não existe um estilo mais eficaz para todas as situações, certo? Segundo ponto, a eficácia da liderança depende da situação. Ou seja, um líder, para esse estilo de liderança, para essa teoria, para essa abordagem, ela diz o seguinte, olha, não existe um estilo de liderança que é aplicado para todas as situações, certo? Esse líder, ele precisa entender o contexto, certo? Entender as nuances daquela equipe, entender os colaboradores, entender o sistema produtivo e adaptar o seu estilo de liderança, certo? Para as diferentes situações que acontecem dentro do sistema produtivo. Por quê, pessoal? Quando a gente um termo que a gente utiliza hoje é que os sistemas produtivos eles são sistemas complexos ou sistemas dinâmicos. O que isso quer dizer? São sistemas que não apresentam um comportamento linear. Ou seja, um ambiente de trabalho, um ambiente produtivo, ele acontece sempre da mesma maneira? Tudo acontece, todas as variáveis são sempre controladas? Não. Às vezes uma máquina quebra, às vezes um colaborador falta, às vezes um lote vem defeituoso, às vezes um fornecedor não entrega a mercadoria, certo? Então todas essas variáveis, elas não são 100% controladas. O que as organizações tentam é criar maneiras de minimizar o impacto das variáveis do processo, certo? Então, diante desse contexto atual, esse estilo de liderança ele se encaixa perfeitamente. Por quê? A liderança não é a mesma ou não deve ser a mesma em todas as situações. O indivíduo ele precisa se adaptar, se ele é um líder, às diferentes necessidades que existem dentro de um sistema produtivo, certo? Essas teorias contingenciais ou situacionais, elas explicam como a situação vivenciada pelo líder pode influenciar no uso eficaz do seu estilo de liderança. Ou seja, os líderes mais eficazes são aqueles que conseguem adaptar seus estilos às diferentes exigências que são requeridas, certo? Então, como eu mencionei agora há pouco, um líder, constantemente, ele se depara com diferentes situações, seja na relação com os colaboradores, seja na relação com os superiores, seja com relação às variáveis que influenciam no sistema produtivo, certo? E ele precisa ter uma capacidade de adaptação, certo? Ele precisa dar aquele estalo e, opa, não posso agir dessa forma com essa pessoa, com esse indivíduo. Não posso agir dessa forma com esse tipo de equipe porque não se encaixa. Então eu preciso me adaptar para fazer com que esse processo de condução dessa equipe ele aconteça da maneira adequada, certo? Então, entre essas teorias, pessoal, eu vou apresentar algumas para vocês. A primeira delas é a teoria de Fiedler. Então, o que essa teoria ela diz dentro dessa abordagem situacional ou contingencial, certo? Que além de que a liderança está relacionada, essa capacidade, a eficácia da liderança está relacionada à capacidade do indivíduo em se adaptar às diferentes situações, certo? Essa eficácia também depende da, digamos assim, da predisposição ou da favorabilidade da situação em que a liderança ela vai acontecer. Em função de três fatores, três componentes. Primeiro, relação entre líder e subordinado. Então, por exemplo, relaciona-se ao respeito e consideração que a equipe tem por quem os lidera. Quanto mais confiança há pela pessoa que lidera, mais eficaz é a situação da liderança. Então, o que é que esse indivíduo está dizendo nesse ponto? Que precisa dessa relação
com subordinados, com os liderados. Se essa relação ela for o mais perene, o mais, digamos assim, o mais sólido possível, existir uma confiança, certo? Isso vai fazer com que o processo de liderança que está relacionado a essa capacidade do indivíduo se adaptar a diferentes situações aconteça de uma maneira mais tranquila. Segundo ponto, estrutura da tarefa. Relaciona-se com a facilidade com que a mesma é planejada e organizada. Uma tarefa com um objetivo bem definido torna a situação de liderança mais favorável. Ou seja, se o indivíduo, que é o líder da equipe, ele consegue ter, digamos assim, um controle sobre todas as variáveis do processo relacionado a uma equipe, a um departamento, porque aquela estrutura ela é bem desenhada, ela é bem delineada, os colaboradores sabem das suas atribuições, o processo operacional é bem desenhado, o fluxo informacional acontece, os objetivos são claros e bem definidos. Quando esse processo, digamos assim, é bem alinhado, é bem estruturado, é bem amarrado, isso também facilita com que esse estilo de liderança, certo? Ou essa abordagem de liderança que diz que o líder tem que se adaptar às diferentes situações, conduza a equipe ou conduza as equipes de uma maneira mais eficaz. E outro ponto, pessoal, a posição de poder, né? Relaciona-se ao poder formal que o líder tem com os membros da equipe. O líder terá uma situação de liderança mais favorável se ocupar uma posição hierárquica superior, certo? Então, Fiedler, ele disse que essa capacidade do indivíduo que lidera uma equipe, certo? De se adaptar às diferentes situações, os diferentes contextos, para conduzir os liderados da maneira eficaz, isso é influenciado diretamente por 3 fatores, certo? A posição de poder, certo? Se ele já exerce um cargo superior, se já tem dentro da estrutura daquela organização um poder sobre aqueles indivíduos, isso tende a favorecer nesse processo de liderança. Se a tarefa ela possui uma estrutura bem definida, certo? O que eu falei para vocês, tanto da estrutura operacional, quanto com relação aos cargos, atribuições, delegações, certo? E se esse líder possui uma relação de confiança com esses colaboradores, esses 3 fatores tendem a fazer com que esse processo de liderança aconteça da melhor maneira possível, certo? Pergunta para vocês. Primeiro ponto. Ficou claro do que trata a abordagem situacional ou contingencial, que é a capacidade do indivíduo, que diz que a liderança está relacionada à capacidade do indivíduo a se adaptar às diferentes situações que acontecem no ambiente de trabalho, certo? E a primeira teoria, que é de Fiedler, diz o seguinte, olha, essa liderança ela tem que ser mais exitosa se esses 3 elementos se fizerem presentes, ou se eles, 2 deles, um deles, estiverem presentes, tende a fazer com que esse processo de liderança aconteça de uma maneira mais exitosa. Relação entre líderes subordinados, estrutura da tarefa e posição de poder. Preciso saber se essa primeira parte, no que tange a abordagem situacional ou contingencial, ficou clara para vocês, pessoal. Laurilene deu retorno. Nicole deu retorno. Leandro deu retorno. Então, beleza, certo? Vamos caminhando aqui. Antônio deu retorno, Emanuel deu retorno. Beleza, pessoal. Agradeço quando vocês me ajudam. Gilzilene também. E a gente chega na teoria de Hessen e Blanchard, que dentro das teorias clássicas, dentro da abordagem situacional ou contingencial, ela tende a ser a mais falada, a mais conhecida, certo? Então, essa teoria, ela defende que o líder altera o comportamento em função da situação. Então, isso a gente já viu que é uma premissa da abordagem situacional, da abordagem contingencial, certo? Só que, com relação a essa teoria em específico, ela diz que o seguinte, o líder, eles devem adaptar o seu estilo com relação ao nível de maturidade do colaborador. Opa! Antes a gente estava mencionando que a capacidade de adaptação do indivíduo nesse estilo de liderança era com relação às diferentes situações em contextos do ambiente de trabalho. Essa teoria ela já diz o seguinte, olha,
tem que adaptar, mas tem que adaptar com relação ao nível de maturidade do seu colaborador, certo? Então, esse modelo vai se basear, pessoal, em dois aspectos, né? Na orientação para as tarefas e orientação para as pessoas, que é aquele conceito que a gente viu lá dentro da abordagem comportamental, aquelas duas teorias, certo? E em 4 fases de maturidade desses liderados ou desses subordinados. Então, a partir dessa combinação, seja com relação ao estilo de liderança, sendo orientado para a tarefa, orientado para as pessoas, quanto a 4 níveis de maturidade do colaborador, foram identificados 4 situações distintas de liderança, certo? Então, qual é a ideia principal aqui? Que à medida que o nível, digamos assim, de maturidade do colaborador, ele vá mudando, ou seja, ele vá crescendo dentro da organização, certo? O líder vai deixando de controlar, vai deixando de exercer um controle, certo, sobre aquele indivíduo. Porque à medida que um colaborador ele vai ganhando maturidade, certo? Ele vai conhecendo o processo, ele vai fazendo parte, se sentindo engajado, vai ganhando autonomia. Então, o estilo de liderança não pode ser mais controlador, né? Certo? Você precisa deixar aquele colaborador seguir o seu caminho. Porque se o indivíduo ele conhece o processo, tem um nível de maturidade, é competente, se você controla, certo? Você restringe o capital cognitivo daquele colaborador. Você restringe que ele contribua com o processo, certo? E aí impacta na motivação daquele indivíduo que já tem um nível de maturidade dentro da organização, certo? Então, essa teoria, pessoal, dentro desse nível de maturidade dos colaboradores, diz que fatores como motivação, capacidade e experiência dos subordinados devem ser constantemente avaliados para determinar qual estilo mais aconselhável. Isso foi até uma conversa, uma discussão que nós tivemos na última aula, né? Da necessidade de casamento que precisa existir entre um líder e a equipe de trabalho, certo? Porque esse líder ele precisa entender o perfil do seu colaborador, certo? O nível de colaborador que ele está trabalhando, no que tange as competências, a como aqueles colaboradores estão acostumados a trabalhar, os objetivos organizacionais e os objetivos individuais de cada tarefa, certo? Para tentar existir um casamento. E a partir desse casamento, tanto do estilo de liderança quanto ao perfil da equipe, com relação a todas as suas variáveis, é que faz o processo caminhar da maneira mais adequada. Então, quando ele fala aqui, nesse estilo de liderança, que fatores como motivação, capacidade e experiência dos subordinados devem ser constantemente avaliados para determinar qual estilo mais aconselhável, a gente recai, certo? Naquela conversa que nós tivemos na última aula, nessa necessidade de entender os colaboradores, entender as necessidades, para tentar adaptar um estilo desses colaboradores para fazer com que o processo aconteça, certo? O estilo de liderança apropriado, além de contribuir para a motivação dos subordinados, aumenta a maturidade. Então, eu lembro que na última aula a Fran deu um exemplo bem claro, né? Enquanto a mudança de um estilo de líder impactou no caminhar de uma equipe, certo? E ao impactar no caminhar de uma equipe, impactou também na motivação dos colaboradores, que não diretamente, né, mas envolvida por todos os impactos que a mudança acarretou, acabou refletindo nos resultados que eram entregues pela equipe, certo? Então, esse estilo fala o seguinte, olha, conheça o seu colaborador, entenda o nível de maturidade dele, e tente adaptar o seu estilo a esse colaborador para que esse processo possa acontecer, certo? E a gente fala tanto, pessoal, que a liderança ela precisa desenvolver capacidades, né, desenvolver o colaborador, e muitas vezes isso só é feito, certo? Você só consegue desenvolver esse indivíduo, essas pessoas, essa equipe, quando você consegue entendê-los, quando você consegue adaptar seu estilo de liderança a essas necessidades, para o orientar, ou muitas vezes ordenar, ou deixar livre, certo? Para ter essa percepção, para ter esse feeling que o contexto demanda, certo? Porque a gente não pode utilizar, segundo essa teoria, certo? O mesmo estilo de liderança para todas as situações. A gente precisa entender as nuances do processo. Eu vou explicar isso daqui com base nessa figurinha aqui,
certo, pessoal? Fica mais fácil. Então, primeiro ponto, essa teoria, ela subdivide o nível de maturidade dos colaboradores em 4 níveis, certo? Maturidade 1. Os subordinados não estão preparados para tomar decisões, não são autoconfiantes, certo? Os subordinados ainda não são capazes, mas querem fazer corretamente as tarefas. Estão motivados, mas faltam-lhes as necessárias capacidades, certo? Nível maturidade 3. As pessoas são capazes, mas não estão motivadas para fazer o que o líder pretende. E nível maturidade 4. Os subordinados são capazes e estão motivados para fazer o que lhes é solicitado. Então, a ideia principal que a gente precisa extrair aqui é que essa teoria levantou 4 níveis de maturidade. Certo? Dentro das organizações, como é uma teoria clássica, né, esses níveis de maturidade eles podem flutuar, podem variar, enfim. Mas a ideia é que a gente entenda, por exemplo, quando existe um nível de colaborador que ele não está preparado para a tomada de decisão, ou ele não é confiante, certo? Qual é o cenário ideal? Um comando, ou seja, o líder define as funções e diz às pessoas quais as tarefas e quando, como e onde devem executá-lo. Ou seja, ele deve comandar. Muitas vezes ele deve até ordenar, porque o nível de maturidade desses colaboradores ele é muito baixo, certo? Em contrapartida, quando a gente vai para o outro lado, qual é o outro lado? Os subordinados são capazes e estão motivados para fazer o que lhe é solicitado. Ou seja, a gente já tem um colaborador com nível de motivação lá em cima, que já conhece a organização, certo? Que muitas vezes tem um nível de competência muito elevado. Então a gente chega aqui, no estilo de liderança que o líder deve adotar, uma delegação, ou seja, a orientação e apoio do líder são reduzidos por serem desnecessários, ou seja, ele sai um pouco de cena, deixa que esses indivíduos tenham um pouco de autonomia, certo? Então, o que é que a gente precisa com relação a essa teoria? Que para os 4 níveis de maturidade propostos por essa teoria, e eu reitero que no contexto atual, os colaboradores dentro da organização eles possuem diversos outros níveis de maturidade, certo? Porque a gente pode associar o nível de maturidade a diversas variáveis, como a capacidade do colaborador em conhecer o processo e o tempo que ele está dentro da organização, que vai influenciar no nível de conhecimento que ele tem daquele processo. Esse nível de maturidade pode estar relacionado também à capacidade da equipe em auxiliar no processo de tomada de decisão. Então, o que a gente precisa extrair desse estilo de liderança de Hessing e Blanchard, que é considerado um dos principais dentro da abordagem situacional, é que a gente precisa entender o nível de maturidade do colaborador, certo? E a partir desse nível de maturidade do colaborador, a gente adaptar o estilo de liderança, certo? Então, para esse caso aqui, em que os subordinados eles não estão preparados, é necessário que exista um comando. No nível de maturidade 2, em que os subordinados ainda não são capazes, mas querem fazer corretamente as tarefas, o líder precisa orientar. No nível de maturidade 3, as pessoas são capazes, mas não estão motivadas, então o líder ele precisa apoiar, certo? Precisa partilhar o processo de tomada de decisão, precisa facilitar o processo de comunicação. E o nível de maturidade 4, né, é quando esses colaboradores eles são capazes e estão motivados para fazer o que é solicitado, para atingir os objetivos. Então, essa incidência da liderança ela tende a ser menor, tende a deixar os indivíduos mais à vontade. Pergunta, ficou claro aqui para vocês, pessoal? A teoria de Hessing e Blanchard. Isso é o que vocês precisam captar dessa teoria, certo? Obviamente vocês vão olhar depois, mas que o nível de maturidade do colaborador, certo? Ter esse entendimento desse nível de maturidade é importante para que a gente, o líder em específico, consiga adaptar o estilo de liderança, né? Para conduzir a equipe da melhor maneira possível. E isso aqui a gente extrai até para o ambiente organizacional que a gente tem atualmente. Como o líder ele se depara com diferentes situações, com diferentes níveis de colaborador, certo? Com diferentes equipes nas migrações que acontecem, né? Ele precisa ter esse entendimento, ter essa percepção da equipe que ele está lidando, do nível de maturidade, porque a partir disso o impacto da liderança na condução daquela equipe tende a ser menor. Certo, pessoal?
A Aurilene aí deu retorno. Tranquilo para todo mundo, né? Ok, professor. Obrigado, Fran. Então, vamos caminhando aqui. Leandro deu retorno também. Emanuel deu retorno. Show de bola. Outra teoria, pessoal, que é conhecida também, consolidada dentro da abordagem situacional ou contingencial, é a teoria do caminho para os objetivos. Certo? Teoria de House, de 1996. O que é que ele disse? Né? Que a liderança ela exerce um efeito positivo, certo? Sobre a motivação, sobre a capacidade de desempenhar a tarefa, sobre a satisfação, certo? E isso se relaciona diretamente com o nível de esforço, com o desempenho, com as recompensas que são obtidas pelo colaborador, certo? Então, qual a ideia dessa teoria dos caminhos para o objetivo, certo? Que esse líder, certo? O indivíduo que está na posição de liderança, ele precisa fazer um diagnóstico do ambiente. Então, o que é fazer um diagnóstico do ambiente? Entender o sistema produtivo, entender os objetivos daquele processo, entender como aquele processo funciona, quais são as peculiaridades daquele processo, certo? Então, porque tem muitas equipes de trabalho que possuem características que são singulares. Então, eu estou vindo de outra organização, eu costumo trabalhar de uma forma, certo? Eu vou para outra organização e aquela organização que eu estou chegando, aquela equipe já possui um modus operandi, já trabalha de uma determinada forma. Então eu preciso entender aquele modus operandi, né? Se identificar se ele existe, certo? Porque é mais fácil eu me adaptar ao modus operandi de uma equipe toda de 30 indivíduos, certo? Do que 30 indivíduos se adaptarem ao meu modus operandi. Esse processo de adaptação ele tende a ser mais conflituoso quando uma equipe completa de muitos indivíduos precisam se adaptar às características ou o modo de operação de um líder em específico. Então, fazer esse diagnóstico do ambiente, né, entender todas essas variáveis, é de extrema importância. Além disso, mapear o perfil dos colaboradores. Com quem você está trabalhando? Qual o perfil desses indivíduos? No que tange tanto ao aspecto do cargo, de atribuições, quanto ao nível de competência, certo? De entender como essa equipe era antes, certo? Como ela funcionava antes, quais eram e quais são os indivíduos que mais contribuem, tentar entender se existem as lideranças informais dentro dessa equipe, que são os porta-vozes, digamos assim, que são aqueles indivíduos que chamam a responsabilidade e têm a voz do grupo como um todo. Então, mapear esse perfil é de extrema importância, junto com esse diagnóstico, né? E após fazer isso, selecionar o melhor comportamento, certo? Selecionar qual estilo de liderança vai se adequar diante desse diagnóstico que você fez e principalmente diante do perfil dos colaboradores que você fez. Porque selecionando o comportamento mais adequado, os objetivos organizacionais, eles tendem a ser atingidos de uma maneira mais, digamos assim, mais tranquila, certo? Então isso é a teoria dos caminhos para os objetivos, certo? A partir dessa teoria, House, ele identificou 4 estilos de liderança, certo? A liderança diretiva, certo? Que vai orientar os subordinados para o que eles devem fazer e como devem fazer, planeja e coordena o trabalho, impele a seguir as regras e procedimentos, estabelece os padrões de desempenho, certo? A liderança apoiante, certo? Que mostra respeito e consideração pelo bem-estar e necessidades dos colaboradores, atua cortesmente, né, com justiça, certo? Cria um ambiente social amistoso. Liderança participativa, certo? Consulta os colaboradores, solicita-lhes sugestões e tomada de decisões, certo? E liderança orientada para o êxito, né? Estabelece metas desafiantes para os colaboradores, enfatiza a excelência e tenta encontrar formas de melhorar. Ou seja, a partir desse esquema, certo? Que você precisa conhecer o diagnóstico, precisa mapear o perfil para selecionar o melhor comportamento, e esse comportamento vai se adaptar, digamos assim, não é uma coisa estratificada, eu estou adotando esse comportamento agora, eu preciso seguir isso. Não. O líder, o indivíduo, ele precisa ter essa capacidade de adaptação, que quando o contexto demandar uma necessidade de transformação, certo? Uma necessidade de mutação, ele precisa estar disposto a fazer isso. Seja, por exemplo, sair de uma liderança diretiva, certo? Em de orientar, de planejar, de coordenar os trabalhos, certo? Para uma liderança, por exemplo, apoiante, né?
em dados momentos, você precisa chegar perto do seu colaborador, mostrar respeito, mostrar consideração, certo? Falar para ele que que ele está com você, que se você estiver passando por uma situação, certo? Ele não vai comprometer, não vai trazer problemas no desempenho da atividade laboral, certo? Ou em dados momentos você precisa envolver esses colaboradores a partir de uma liderança participativa. Então a ideia é: entenda o contexto onde você está, entenda o perfil dos colaboradores, a partir das mudanças nesses contingentes, nesses aspectos, adapte o seu estilo de liderança, seja para uma liderança diretiva, apoiante, participativa, orientada para o êxito. O que a gente precisa, pessoal, com relação a essa teoria situacional ou contingencial, além das nuances específicas dessas duas teorias, né, tanto a de House quanto a de Hesse-Blanchard, é que a gente precisa entender a ideia principal. Qual é a ideia principal? Que o líder, certo? Ou a liderança, ele precisa exercer uma capacidade de adaptação, de entender o contexto, de entender as situações, seja com relação ao nível de maturidade do colaborador, seja mapeando o ambiente de trabalho e mapeando o perfil dos colaboradores para adaptar o seu estilo de liderança ao que o contexto, ao que a necessidade demanda. Conseguindo se adaptar às necessidades, às nuances, certo? A capacidade de atingir os objetivos organizacionais, eles tendem a acontecer de uma maneira mais tranquila, digamos assim, certo? Com relação a essa abordagem situacional ou contingencial, ficou claro para todos? Que a gente está caminhando já para o final da aula, pessoal. Certeza. Então a Fran já deu o retorno. Preciso de um feedback maior de vocês agora, né? É o último conteúdo, digamos assim, da aula. A Laurilene deu retorno, a Nicole deu retorno. Preciso de um retorno maior para a gente caminhar, certo? Então, só para fazer uma breve recapitulação. Obrigado, Antônio, Marta. Ok, aqui, professor. Beleza, Juliette, Gislene. Na última semana, a gente iniciou, certo, a trabalhar com as teorias de liderança. Começamos com as abordagens clássicas, certo? Teoria dos traços, abordagem comportamental e abordagem situacional, ou também conhecida como contingencial. Então, a gente viu lá que a abordagem, que a teoria dos traços, que é considerada a abordagem clássica, né, a primeira dela, ela diz que a liderança, ou o processo de liderança, ele só acontece em decorrência das características que aquele indivíduo possui, que já nasceu com ela, certo? Que os diferencia dos demais, que é algo inato ao indivíduo, certo? A gente viu também que essa abordagem clássica sofreu críticas, porque essas características, elas dão indícios, elas são uma predisposição de que pode surgir uma liderança, mas elas não dão garantia de que a liderança ela acontece. A gente viu a mudança digamos assim, na vertente do estudo, passando a ser abordagem comportamental, né? O que esse líder faz, o que ele faz para conduzir aquelas equipes. Então a gente vem dentro da abordagem comportamental, a primeira delas, que é considerada a teoria clássica, né? Que é do líder autocrático, democrático e liberal, certo? E a abordagem comportamental, ela acaba sendo alicerçada principalmente nesses três estilos de liderança. E a gente caminhou, por último, para a abordagem situacional ou contingencial, né? Que é a capacidade de que a liderança, certo? Ela está diretamente relacionada à capacidade que o indivíduo tem em se adaptar às diferentes situações, certo? Entender os diferentes contextos e conduzir as equipes diante daquele contexto que ele está vivenciando naquele momento. Então, pela teoria de Blanchard, por exemplo, é necessário conhecer o nível de maturidade do colaborador para adequar o estilo de liderança. Pela teoria de House, é necessário mapear o perfil desses colaboradores, entender o contexto para encontrar as melhores estratégias. Mas, em síntese, dentro da abordagem situacional ou contingencial, a gente precisa ter a noção de que é a capacidade de adaptabilidade, de que um estilo de liderança ele não vai se adequar a todas as situações, que o líder precisa entender esses diferentes contextos e se adaptar, né? Se adequar para que o processo aconteça da melhor maneira possível. Certo, pessoal? Como eu falei para vocês no início da aula, após a nossa quarta aula,
A gente tem o primeiro questionário, certo? Já apresentei para vocês lá no nosso plano de ensino, então eu sou um pouquinho rigoroso com relação aos prazos que eu estabeleço, né? Então hoje a gente vai ser aberto o primeiro questionário, certo? Ele vale 50% da NAP1, certo? Período para resolução de 8/11 até 23h59 do dia 14/11, certo? São os conteúdos ministrados na aula 1, 2, 3 e 4, certo? O que a gente vem conversando até agora, certo? Número de questões, são 10 questões, vocês vão ter 3 tentativas lá no cigarro, vocês vão ter 60 minutos para cada tentativa, certo? E o sistema ele vai computar a maior nota. Professor, o meu questionário vai ser o mesmo da minha colega? Não, eu cadastro normalmente entre 20 e 25 questões. E o sistema ele sorteia e possivelmente a sua primeira tentativa vai ser diferente da segunda, ou a sua tentativa vai ser diferente da tentativa de um colega, certo? E vocês vão ter 3 tentativas. Então eu sugiro que vocês utilizem pelo menos 2, né? Para que o sistema possa computar lá a maior nota, certo? Então eu já coloco 3 tentativas, para caso tenha também algum problema de conexão, de rede, enfim, certo? Vocês observam aqui que o prazo para resolução ele é bem amplo, certo? E em função disso, pessoal, eu não vou aceitar solicitação para responder o questionário após o dia 14, certo? Então vocês têm essa semana, tem o final de semana, né? Que eu sei que muita gente tem tempo para resolver as atividades e as coisas da universidade no final de semana. Então, eu deixo aberto até o domingo, 23h59, certo? Mas solicitações para responder após o dia 14, infelizmente, eu não vou aceitar, certo? Para não ser injusto com os colegas que responderam, né, e respondem dentro do prazo estabelecido. Já mencionei essa observação tanto no plano de aula, certo? Lá no início, estou mencionando agora novamente, para que a gente não tenha nenhum ruído nesse processo de comunicação, né? E não cause nenhum desconforto. Porque às vezes vocês solicitam, eu digo que não, aí fica uma coisa chata, mas é só para tentar a gente manter a justiça, né, com quem faz dentro do prazo, quem cumpre o prazo estabelecido. Certo, pessoal? Com relação aqui, sim, a outra observação, certificar se o questionário foi enviado, né? Porque às vezes a gente responde e quando a gente não submete, não envia, certo? O sistema ele não computa a nota, não corrige, né? E se vocês não submeterem, infelizmente vão ficar sem nota. Então eu peço sempre que vocês façam essa verificação, né? Se o questionário foi de fato enviado. Pergunta aqui, alguma dúvida com relação ao questionário? Professor, eu tenho, Andréia. Eu Oi, gostaria de André. saber se o link para a resolução do questionário você vai disponibilizar apenas via CIGA, porque no meu caso eu não vou conseguir acessar pelo CIGA. Não, eu sei do seu caso. O seu caso em específico, você vai responder no Google Forms, certo? Quando você for responder o questionário, você me manda uma mensagem, certo? Professor, eu vou responder o questionário. Então, eu vou enviar para você o link e você vai ter 1 hora para responder o questionário, certo? Tá Aí bom, você show de responde bola. e envia, certo? Tranquilo? Obrigada, tranquilo. Nada. Aí pronto, eu já tenho um link de hoje, né? Da mesma forma que eu abri no Cigar a partir de 20h30 até domingo, então você vai ter o mesmo período para responder como todos os outros, né? Professor, no domingo eu posso solicitar para o senhor, como é só o link, você me manda a mensagem caso você queira responder no domingo, aí eu de imediato já mando o link para você. Se você quiser responder hoje também, eu também já mando o link no Google Forms. Lembrando que o link no Google Forms eu só vou mandar para a Andréia, porque ela é a única que não está matriculada no sistema, digamos assim, ela não aparece no SIGA, então ela não acessa o sistema como os demais. Os demais vão acessar o SIGA normalmente e vão responder o questionário. Perfeito? Ok. Tranquilo? Alguma dúvida com relação ao questionário? E eu reitero, pessoal, mais uma vez, vamos tentar responder dentro do prazo. Eu já coloco um prazo bem amplo, coloco 3 tentativas, certo? Para que vocês possam responder tranquilamente. Tanto pelos materiais de leitura que eu disponibilizo, quanto pelos materiais de aula, quanto pelos vídeos da aula, vocês conseguem responder tranquilamente o questionário.
Eu só peço que se atentem ao prazo, né, para que a gente não tenha nenhum problema com relação a isso. Tranquilo para vocês? O Manuel deu retorno, precisa de um feedback maior, né, que aqui vale 50% da NAP 1. Então, isso precisa ficar claro para todo mundo. Tranquilo. Outra solicitação que eu tenho para vocês é que vocês coloquem no grupo, né, que tem esse questionário aí, certo? Lembra aquele grupo que eu pedi para vocês lá, que vocês avisem aos demais que não participaram da aula de hoje, que tem esse questionário no SIGA. E que as orientações estão na aula de hoje, certo? Tranquilo? Vou só fazer a chamada aqui, pessoal, para a gente finalizar, certo? Deixa eu só parar de partilhar aqui, interromper a gravação.